E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, aprendemos a movimentação do gráfico com a lógica da ação do preço. Então, partindo deste princípio sobre análise gráfica, tem esse entendimento que nós precisamos analisar o gráfico para tomar qualquer atitude no gráfico. O gráfico ele não se movimenta por si só por achismo, ele necessita de um entendimento. Por exemplo, aqui, chego no gráfico, o que eu vou fazer aqui nessa região? Eu já olhei o que está acontecendo, eu já vi o que está acontecendo no contexto. Ó, triângulo simétrico. Não vou fazer nada, eu tenho que esperar o gráfico tomar uma atitude para eu fazer alguma coisa. Então, partiu outro gráfico. Olha só, não tem gráficos de 1 minuto. Muito pouco, ó, muito pouco. Euro USD, então vamos para GBP, JPY. Vamos lá, olha só o que o gráfico está fazendo, olha essa movimentação, que movimentação linda. Então eu vejo aqui, ó, ele fez essa região, já está chegando nessa outra região. Aqui eu posso tomar uma atitude? Posso, já vou tomar aqui. Cadu, por que você não esperou ele apresentar algo? Você já tomou uma atitude? Porque ó, ele me mostra o quê? Um movimento aqui, onde ele já foi buscar aquilo que ele queria. Então, quando eu tomo uma atitude de entrada no gráfico, é porque eu já tenho ela desenhada na minha cabeça. Você conseguiu entender? Tem muita gente que acha que o trading, ou acha que a análise gráfica está na hora de apertar o botão. Não, gente, não. A nossa mente ela já tem isso tudo definida nos estudos, na aplicabilidade, na observação da técnica, quando a gente coloca a técnica acima da emoção. O que significa técnica acima da emoção? Significa que eu coloco a razão acima da minha emoção. Então, tem muita gente que fala assim, minha dificuldade é emocional. E eu sempre falo assim para você, a dificuldade está porque a técnica, que é a razão, não está acima da emoção. Então, ó, fiz a minha marcação deste canal, fiz a minha marcação deste canal, fiz a minha marcação deste canal. Ele chegou aqui na região de 100%, eu vou até desenhar aqui para você não ter dúvidas. Ele chegou na região de 100% de oferta. Então ele me apresenta algo. Assim como em região de 100% de demanda, ele me apresenta algo. Então, partindo desse princípio básico do que eu já vi no gráfico, eu posso tomar uma atitude. Isso aqui que eu estou falando para você é algo bem simples, tá? Algo simples, que qualquer um pode começar a fazer suas análises dessa forma. Então, Euro USD não apresentava nada, GBP JPY, Euro JPY. Vamos ver o que o Euro JPY está apresentando. Ó, mesma coisa. Entrei. A mesma coisa, só que olha só. A minha entrada, que era para ter sido aqui, ela foi computada aqui embaixo. Não tem problema. Quando a gente sabe o que faz, não tem problema. A única coisa que me assusta é esse pavio, porque se o candle recuar e deixar um pavio, eu tomo um loss. Mas eu não tomo loss porque a minha análise foi mal feita. Não, minha análise foi bem feita. Eu tomo loss porque quando a plataforma computou a minha entrada de negociação, ela saiu fora do local devido, fora da região. Então dá uma olhada, eu vou até aproximar para ver o que vai acontecer aqui. Ela pode fechar até aqui, ó. Até aqui é bem isso. Vou até deixar o meu mouse aqui para você ver. Ela vai fechar ali. Se ela fechar ali, perfeito. Maravilha, fechou até um pouquinho abaixo. Ótimo. E eu precisei de quantos minutos para fazer essa análise? Nenhum. Essa análise que eu fiz aqui é a mesma análise que eu fiz aqui. É a mesma. É igualzinho.
Aí, por exemplo, quando você viu que eu fui aqui em EURUSD e não tomei uma atitude, por quê? Porque o gráfico não me apresenta nada. Quando eu chego aqui e já vejo GBP, JPY, o gráfico me apresenta alguma coisa. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas como você consegue analisar rápido como você analisou? Porque às vezes eu fico na frente da tela muito tempo e não chego a lugar nenhum. Aí, gente, é o que eu costumo dizer das fases que o trader tem que passar. Existem algumas camadas que são construídas através de um processo, através de um ensino, que todo trader iniciante tem que passar por isso. Ele não vai conseguir trabalhar bem feito o suporte e resistência, ou ele não vai trabalhar o movimento do gráfico ou a lógica do gráfico se ele não passar por esses fatores. Quando você se aprofunda, quando você estuda, você consegue passar por esses fatores. Por exemplo, ó, trago aqui alunos, ó, dá uma olhada. Bom dia, professor Cadu. Cada dia melhor, graças a Deus, melhorando nos estudos e nas entradas. Veja hoje, 9-1. O que é isso? São pessoas que saíram daquela mesmice do trader iniciante e começaram a caminhar. E eu vou explicar isso para você, o porquê disso. Ó, boa tarde, ótimo domingo para você e sua família, professor. Então, professor, passando aqui para testar, que se alguém disser que não aprende com seus vídeos no YouTube, ó, tá testemunhando no YouTube, é um mentiroso ou preguiçoso. Eu nunca tinha operado OTC, mas com seus vídeos no YouTube me incentivaram a testar a minha técnica. Qual é a técnica? As técnicas do treinamento fechado. Porque ele é do treinamento, ele é aluno, ou seja, ele já não está no patamar aqui, ele já começou a caminhar e buscar outros horizontes. Aí o que ele fez com isso? Ele foi testar suas técnicas em OTC. Então, somente com o conteúdo que ele viu no YouTube, que o incentivou a ir para o OTC, garantiram mais o que? R$140 de lucro neste domingo. Análise gráfica é vida e você é o melhor. Gratidão por seus ensinamentos. Vocês viram o que é isso? O que é isso? É um trader que ele já saiu de um patamar inicial. É isso que eu quero falar para vocês hoje. Entenda isso, ó. Boa noite, professor Cadu. Desculpa mandar esse pequeno vídeo. Ele mandou um vídeo aqui mostrando o seu lucro do dia, né? Na conta e tal. Mas é com muita gratidão pelos seus vídeos para que você sempre continue com o seu belo trabalho que faz. Só hoje em OTC, ó, outro aluno do treinamento indo para o OTC. O que significa isso? Que as técnicas, a metodologia da análise gráfica funcionam muito bem, seja em qualquer mercado. E quando o aluno ele já sai daquele patamar de início, ele já começa o quê? A enfrentar com confiança outros mercados, por exemplo, o OTC. Então olha aqui, ó, fiz esse resultado graças aos seus ensinamentos. Tive alguns loss, sim, durante a caminhada. Ainda tenho a aperfeiçoar, mas me concentrei, aguardei os melhores momentos de entrada, ó, melhores momentos de entrada e fiz meu lucro. Muito obrigado por tudo, Deus e abençoe. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, e agora nós vamos para o quadro negro. Antes de ir para o quadro negro, se você, antes de nós irmos para o quadro negro de estudos, se você quiser alguma informação, mandar uma pergunta, ó, temos aqui o EAD, onde você pode tirar dúvidas dos alunos, ó, das entradas dos alunos. Tá terrível essa ferramenta hoje. Aqui, ó, temos o EAD. Nós temos aqui também o link do treinamento, ou você pode mandar também um direct para mim. Clicando lá no direct, você pode entrar e mandar uma pergunta ou algo que você queira. Então, esse é meu Instagram oficial, Cadu Rinaldi, tudo junto, minúsculo. Você pode entrar em contato comigo. Inclusive, é claro, né, eu só respondo quem me segue. É uma lógica. Então, vamos lá. Vamos para o quadro negro, vamos falar um pouco sobre isso. Cadu, por que você consegue fazer uma entrada tão rápida assim, uma análise tão perfeita em tão pouco tempo? E eu aqui estou apanhando. Então existe uma questão do trader iniciante. E o que é um trader iniciante? É aquele também que não tem o quê? Consistência. Para mim, trader iniciante é aquele que começou ontem no mercado, ou no sentido do ontem você já entendeu, ou ao mesmo tempo é aquele que não tem consistência. Então o trader ele tem algumas fases que ele precisa passar e ele tem que entender isso. Ele tem que entender isso porque é uma construção, A primeira atitude
que ele tem que fazer é ele entender que ele precisa de ajuda. Então geralmente o trader nessa fase, ele está naquela zona de conforto dele, ele está na zona de conforto, ele se sente o quê? Seguro e no controle. Ele acha isso, tá? Só que ele descobre o seguinte, que não é isso que faz com que ele alcance algo a mais. Ele tem que entender que existe, eu queria fazer um desenho, ele tem algumas coisas aqui, ó, que ele procura conquistar. O que ele quer conquistar na vida dele? Ele procura encontrar o que é um propósito, encontrar propósito. Tá errado ali, escrevi errado, mas tudo bem. Ele tem os sonhos. Ele entende que ele precisa crescer, então ele está aqui numa região de crescimento. Ele entende que ele precisa definir objetivos. Isso tudo aqui eu estou trazendo de exemplo, tá? Objetivos. Ele precisa conquistar esses objetivos. Então, olha que interessante. Ele acha que ele está nessa fase aqui. Porém, quando ele acorda para a vida, ele está nessa fase aqui. Então, para chegar dessa fase dos sonhos, do propósito, dessa zona de querer crescimento, de definir um objetivo, de conquistar algo, para ele chegar na zona de conforto, estar no controle de tudo, ele precisa sair disso. Ele precisa sair disso. E o que ele precisa entender? Ele precisa entender que ele precisa adquirir o quê? Aí ele vai para um outro patamar. Ele precisa e entende que ele precisa adquirir novas habilidades. Ele precisa entender que ele precisa lidar com desafios. Ele precisa lidar com problemas. Porque a pessoa que está querendo crescer, definir objetivos, conquistar sonhos, encontrar propósitos, ele tem que se encontrar com problemas. Porque isso aqui é uma zona de aprendizagem. Você entendeu? Para ele sair dessa primeira camada e chegar nessa camada que ele imaginava que ele estava, e quando ele acorda para a vida ele reconhece que não, ele precisa dar passos. E ele precisa sair dessa zona de sonhos e ir para a zona de aprendizagem. E aí o que acontece? A sua zona de conforto começa a melhorar. Há um aumento. Se sair alguma palavra errada aqui, não liga não, tá? Aí ele já começa a se aproximar justamente daquilo que nós procuramos no trading. Por quê? Ele começa a entender o quê? Que ainda falta uma certa confiança. Mas ele está no caminho certo. Eu estou pensando aqui ao mesmo tempo e escrevendo, tá? Ele ainda está na zona do medo. Ele ainda encontra desculpas. Gente, sabe qual é o mal do ser humano? Isso é lá desde o Jardim do Éden. O ser humano sempre coloca a culpa em alguém e nunca nele mesmo. Ele nunca assume a culpa. Ele nunca assume que ele não conquista ou não consegue um crescimento no trade porque a culpa é dele. A culpa sempre é de alguém. É que nem lá no Jardim do Éden, né? Adão, o que tu fizeste? Ah, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que tu fizeste? Ah, foi a serpente que tu criaste. E assim por diante. O homem, por natureza, ele joga a culpa nos outros. Então, às vezes a pessoa fala assim, foi um treinamento que eu fiz que não deu certo, é minha mulher que me enche o saco, é meu esposo que me enche o saco, é minha família que não deixa, é meu trabalho que eu não tenho tempo. A pessoa põe a culpa em todo mundo,
menos ela reconhece essas zonas de conforto que estão errados. Por quê? Porque ela acaba o quê? Indo por opinião de outros. Opinião de outros. Ela não tem nada firmada na mente dela. Então, eu costumo dizer que essas são as 4 fases do trade iniciante. É a fase onde ele precisa encontrar um propósito na vida, ele tem sonhos, ele entende que ele precisa crescer, ele precisa definir objetivos e ele precisa conquistar objetivos. Aí ele passa para uma outra fase, que é onde ele vai para a fase da aprendizagem. Ele decide que ele precisa aprender. Aí ele começa a entender que ele já começa a ter novas habilidades, ele começa a lidar com desafios e problemas, porque é ele que tem que resolver isso. A zona de conforto dele começa a aumentar, porque ele começa a ter o quê? Uma nova visão. E ao mesmo tempo que ele consegue passar de fase, ele já cai em uma outra fase, que é aquela da insegurança. Por quê? Porque ele começa a encontrar desculpas nas opiniões dos outros, ele ainda está naquela zona de medo que o impede daquela autoconfiança, porque ele ainda tem uma certa falta de confiança. Ele ainda não acredita nele mesmo. Entendeu? Agora, vencida essa barreira, vencida a segunda barreira, vencida a terceira barreira, você se encontra na zona de conforto, segura e no controle. É aí onde você é um trader maduro, é um trader que possui uma consistência, é um trader que já deixou de ser iniciante e você sabe lidar com tudo que é concernente ou tudo que está ligado ao trading. E isso vai fazer com que você alcance outros patamares. Você aqui não vai precisar mais de ninguém. É você e Deus. É você e você. Você está no controle. Você está no controle. Agora, para você chegar aqui, você tem que romper essas bolhas. Romper a primeira bolha dos sonhos, depois romper a bolha da aprendizagem, depois romper a bolha do medo, da indecisão, da falta de confiança, da opinião dos outros, até chegar nesse ponto. Por isso que quando eu faço uma entrada como essa, que foi essa entrada aqui, né? Você fala assim, professor, por que você fez uma análise tão rápida? Porque já estou na fase do controle. Eu já estou na fase do controle. Eu já deixei a fase dos sonhos para trás. Eu já deixei a fase da aprendizagem para trás. Eu já deixei a fase da opinião dos outros para trás, da desconfiança, de dar as desculpas nas costas dos outros e não na minha. Eu já deixei para trás. Hoje eu estou no controle. Mas isso, para você que está iniciando, são fases. Então eu as chamo de 4 fases. Então, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta fase. Então você sai aqui dos sonhos, chega na fase do aprendizado, vai para a fase das culpas e chega na fase do controle. E para você chegar na fase do controle, existe um processo. Você sai da fase dos sonhos, vai para a fase do aprendizado, você chega na fase das culpas e aí você está na fase do controle. E aí eu te pergunto, você que está aqui até agora e realmente está aqui porque você quer aprender, porque você quer se dominar e quer dominar isso aqui, qual fase que você está? Qual é a fase que você está? Responde para mim. Você está na fase 1, que você está pensando ainda qual é o propósito da sua vida. Você está na fase 2, você já está buscando o aprendizado, você já está tentando conquistar a melhor técnica possível. Ou você já buscou muito conhecimento e está na fase da desculpa, porque a culpa é de todo mundo menos sua. Ou você já está na fase do controle, você já domina tudo isso que passou para trás e hoje você já se tornou um trader onde tem o controle de tudo, já domina tudo e agora daqui para frente é só vitória. Então, por que eu trouxe isso para você? Porque, por exemplo, o Cadu que traz entradas, ótimo, lindo, maravilhoso essas entradas.
Mas você tem que entender que para você chegar nesse patamar existe um processo. Existe um processo. Ninguém chega nesse patamar por acaso. A pessoa só chega nesse controle quando ela vence a primeira fase, quando ela vence a segunda fase, quando ela vence a terceira fase. Aí ela chega e toma o controle na quarta fase. Por que muitas pessoas não conseguem? Porque ou ela desiste na primeira fase, ou ela desiste na segunda fase, ou ela desiste na terceira fase, ou ela desiste na quarta fase. Tem gente que desiste na quarta fase. É algo inconcebível, mas tem gente que desiste na quarta fase. Qual é a fase que você está? Por isso, eu te digo, é necessário você tomar o controle. Aonde que está esse controle? Em você mesmo. Você tem que tomar o controle da sua vida, você tem que tomar o controle do seu eu, aonde a razão está acima da emoção, que aí sim você vai tomar o controle do gráfico. Você só controla o gráfico se você controla a si mesmo. Eu canso de falar isso. Gente, eu tenho pessoas aqui do YouTube, alunos, que quando eles mandam uma mensagem para mim, eu começo a escrever, eu já sei como que a pessoa é por personalidade. Né? Eu tenho a minha esposa, ela trabalha com isso. Então eu já aprendi muito com ela sobre isso. Eu já sei, quando a pessoa começa a falar comigo, eu já sei como ela é, eu já sei se ela vai dar trabalho, entre aspas, na hora de aprender ou não, porque eu já enquadro nessas fases. Então, o trader iniciante tem 4 fases para ser rompidas, para se tornar consistente. E essas são as 4 fases. Você não consegue chegar na fase do controle total sem ter passado pelas outras. Por quê? Porque você precisa resolver aquilo que não está resolvido nas outras fases. Por isso eu digo que é um processo. E quem vence o processo é quem está com disciplina. Não é motivação. Motivação, ela é passageira, ela acaba rápido. A disciplina não, a disciplina te leva a um processo. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Faça uma reflexão. Faça uma reflexão para você mesmo. Em cima disso, veja em que ponto você está, em qual fase você está e veja o que é melhor para você. Você está na fase do sonho? Você precisa sair dessa fase. Você está na fase da aprendizagem? Ótimo, mas tem uma hora que você tem que sair para essa fase. Quando você chegar na fase das culpas, não jogue as culpas nos outros. A culpa é sua. Você que tem que mudar a história. Pronto. Estando pronto nessas fases, você assume o controle de tudo. Então entenda, reflita, coloque isso na sua mente, isso faz parte da mentalidade do trader. Isso faz parte do seu crescimento, tá bom? Antes de ir embora, deixa um like aí, se inscreva no canal, ative o sino, se possível, deixa aquele comentário lindo após a aula. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui!